Em 10 de junho de 1959, na pacata Rediolo, Itália, uma pequena cidade rural famosa pela produção de queijo, nascia Carlo Ancelotti. Filho de fazendeiros, sua infância foi profundamente moldada pelo trabalho árduo na fazenda com seu pai e irmão, incutindo nele uma disciplina rigorosa e uma ética inabalável desde muito cedo. A observação do esforço diário de seu pai por pouca recompensa acendeu em Ancelotti a ambição de buscar algo mais, vendo o futebol como uma vida melhor e uma oportunidade de superação. Essa base humilde e a busca por um futuro diferente foram traços definidores de sua personalidade. Sua jornada no futebol começou nas categorias de base do Rediolo, entre 1973 e 1975, antes de ser descoberto pelo Parma em 1975. Aos 18 anos, na temporada 1976-77, Ancelotti fez sua estreia profissional pelo Parma na Série C, atuando frequentemente como meio-campista ofensivo ou segundo atacante, e contribuindo para a promoção do clube à Série B na temporada 1978-79, dando os primeiros passos de uma jornada lendária. Em 1979, Ancelotti transferiu-se para Roma, onde passou 8 temporadas, de 1979 a 1987. Nesse período, ele floresceu como jogador, conquistando um título da Série A em 1983 e impressionantes 4 Copas da Itália em 1980, 1981, 1984 e 1986. Em 1985, foi nomeado capitão da equipe, demonstrando sua liderança em campo. No entanto, sua carreira foi marcada por problemas recorrentes no joelho, que o acompanhariam até o fim de sua trajetória como jogador. O período mais icônico de sua carreira foi no lendário AC Milan de Arrigo Sacchi, de 1987 a 1992. Ancelotti foi uma peça fundamental na equipe que dominou o futebol europeu no final dos anos 80, conquistando 2 Scudetti e 2 Copas Europeias consecutivas em 1989 e 1990. Atuava como meio-campista central, ou deep lying playmaker, destacando-se pela técnica, inteligência tática, visão de jogo e chutes potentes de longa distância. Sua capacidade de ditar o ritmo de jogo e sua perspicácia tática o tornaram um mentor para jovens talentos. Sua carreira foi encerrada prematuramente em 1992 devido às persistentes lesões no joelho. A nível internacional, Ancelotti representou a seleção italiana em 26 ocasiões, participando de 2 Copas do Mundo FIFA, incluindo o terceiro lugar em 1990 e da Euro 1988. Essa passagem como jogador de elite, que inclui a rara conquista da Liga dos Campeões, tanto como atleta quanto como treinador, foi uma verdadeira escola tática, preparando-o para o que viria a seguir. Após pendurar as chuteiras em 1992, Carlo Ancelotti não se afastou do futebol. Ele iniciou sua transição para a nova função como auxiliar técnico da seleção italiana, novamente sob a liderança de seu mentor Arrigo Sacchi, de 1992 a 1995. Durante esse período, a equipe chegou à final da Copa do Mundo de 1994, uma experiência que aprofundou sua compreensão tática e de gestão de grupo. Sua primeira oportunidade como treinador principal veio na temporada 1995-96, com o Reggiana, na Série B, onde demonstrou seu potencial imediatamente, guiando a equipe à promoção para a Série A em sua temporada de estreia. Esse feito notável chamou a atenção de clubes maiores. Na temporada seguinte, o Parma, seu antigo clube de juventude, o contratou. Lá, Ancelotti assumiu uma equipe promissora, que contava com futuros astros italianos como Gianluigi Buffon e Fábio Cannavaro. Em 1996-97, o Parma terminou em segundo lugar na Série A, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, foi nesse período que Ancelotti enfrentou um momento crucial que redefiniria sua filosofia. Inicialmente, ele implementou uma formação 4-4-2 rigorosa, inspirada em Sacchi. Aconteceu então o famoso episódio em que ele se opôs à contratação de Roberto Baggio, um dos maiores meias atacantes italianos, por acreditar que Baggio não se encaixaria em seu sistema tático fixo. Ancelotti, mais tarde, expressaria profundo arrependimento por essa decisão, afirmando que na época acreditava que o 4-4-2 era a formação ideal para o sucesso e que playmakers ofensivos
não eram compatíveis com esse sistema. A partir de novembro de 2001, Ancelotti chegou ao AC Milan, iniciando um período de construção de uma verdadeira dinastia. Ele moldou uma equipe dominante e ofensiva, notavelmente convertendo Andrea Pirlo em um deep-lying playmaker e utilizando formações como o 4-3-1-2 e, posteriormente, a famosa Árvore de Natal, 4-3-2-1. Com o Milan, conquistou 2 Ligas dos Campeões em 2003 e 2007, um título da Série A em 2004, uma Copa da Itália em 2003, 2 Supercopas da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA em 2007. Tornou-se o segundo treinador com mais tempo no comando do Milan, um testemunho de sua estabilidade e sucesso. Em 2009, Ancelotti assumiu o Chelsea e, em sua primeira temporada na Inglaterra, conquistou a dobradinha doméstica, vencendo a Premier League e a FA Cup em 2010. Ele se tornou o primeiro técnico italiano a vencer a Premier League e também adicionou a Community Shield à sua coleção. Sua calma, flexibilidade tática e habilidades excepcionais de gestão de pessoas já eram evidentes, pavimentando seu caminho como um dos maiores treinadores do futebol mundial. Sua odisseia continuou no Paris Saint-Germain, onde, em 2013, Ancelotti liderou o clube à conquista de seu primeiro título da Ligue 1 em 19 anos. Em 2013, ele assumiu o Real Madrid para sua primeira passagem e entregou a tão sonhada La Décima, o 10º título da Liga dos Campeões do Real Madrid, em 2014. Com essa conquista, ele se tornou o primeiro treinador a vencer a Liga dos Campeões, Copa Europeia 2 vezes como jogador e 3 vezes como técnico. Também conquistou a Copa do Rei, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Apesar do sucesso, foi demitido em maio de 2015. Após passagens por Bayern de Munique, onde venceu a Bundesliga em 2017, Napoli e Everton, Ancelotti retornou ao Real Madrid em 2021 para uma segunda passagem sem precedentes e ainda mais gloriosa. Conquistou mais 2 títulos da La Liga em 2022 e 2024, e mais 2 Ligas dos Campeões em 2022 e 2024, tornando-se o único treinador a vencer 5 Ligas dos Campeões e a participar de 6 finais. Ele também garantiu 2 Supercopas da Espanha, 2 Supercopas da UEFA, 2 Mundiais de Clubes da FIFA e uma Copa do Rei. Com um total de 15 títulos, tornou-se o treinador mais condecorado da história do Real Madrid. Sua liderança tranquila e a crença de que o jogo pertence aos jogadores permitiram-lhe construir dinastias e conquistar títulos em todos os principais campeonatos europeus, tornando-o um ícone global. A seleção brasileira, por outro lado, vivia um período de intensa turbulência e expectativas elevadas. O desempenho da equipe após a Copa do Mundo de 2022 tem sido inconsistente, passando por uma sucessão de técnicos interinos, incluindo Ramon Menezes e Fernando Diniz, sem conseguir encontrar estabilidade ou um rumo claro. O ápice dessa instabilidade foi a demissão de Dorival Júnior em março de 2025, após uma humilhante derrota por 4-1 para a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esse resultado deixou o Brasil na 4ª posição nas eliminatórias da Conmebol, um cenário preocupante para a pentacampeã mundial. Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, enfrentava uma profunda crise política interna, com a remoção temporária e a subsequente decisão do presidente Edinaldo Rodrigues de não retornar ao cargo. Esse cenário de instabilidade e resultados insatisfatórios criou uma necessidade urgente de um líder de calibre global. A sucessão rápida de técnicos e a crise política na CBF indicam que a contratação de Ancelotti não foi apenas uma escolha, mas uma busca desesperada por uma figura capaz de restaurar a ordem e a confiança, disposta a romper com a tradição de décadas de treinadores brasileiros. Em 12 de maio de 2025, a notícia ecoou pelo mundo do futebol. Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos e respeitados da história, assumiria o comando da seleção brasileira. Este movimento, com início oficial em 26 de maio de 2025, representa um marco significativo, sendo a primeira experiência de Ancelotti como técnico principal de uma seleção nacional em tempo integral. Para o Brasil,
É a aposta em um maestro estrangeiro para guiar a Canarinho de volta ao topo do futebol mundial. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, expressou que trazer Ancelotti é mais do que uma medida estratégica. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a reconquistar o lugar mais alto do pódio, sublinhando a aspiração premente de restaurar o prestígio histórico do Brasil no esporte. Ancelotti, por sua vez, declarou que treinar o Brasil era seu destino e expressou grande entusiasmo com a oportunidade de conquistar a Copa do Mundo. Apesar de ter seu contrato com o Real Madrid estendido até junho de 2026, em dezembro de 2023, sua saída para a seleção brasileira foi oficialmente anunciada em 23 de maio de 2025. As reações à sua nomeação foram polarizadas. No Brasil, o otimismo é palpável, enquanto na Itália, a reação foi amplamente negativa, com alguns comentaristas e torcedores o chamando de traidor por ter recusado a seleção italiana em favor do Brasil. Essa dicotomia de sentimentos ressalta o imenso peso cultural e nacionalista que recai sobre os ombros de Ancelotti, que agora busca a glória máxima com a camisa mais pesada do futebol.